mais uma tarde de bênção na presença de Deus. Vou ficar bem sentadinha hoje. Eu vou fazer até sentada, porque eu em minha batalha, né, de saúde, graças a Deus, tô bem e vou ficar melhor ainda, isso que importa. Mas eu vou, antes da gente rezar a Ave Maria, eu vou colocar um louvor de Maria, que eu amo, mas eu amo todos eles, né? Mas é que eu gosto sim, muito de alguns, pra gente ouvir. E aí eu vou falar algumas palavrinhas, mas muito mais para preparar o nosso espírito para o receber da graça de Deus, né? Casa de Maria. Estás aqui, agraciada. Posso sentir teu perfume. Estás aqui, Mãe do meu Senhor. Vem ficar perto de mim. Canta. Cheiro de rosas nesse lugar. Maria aqui está. E o Espírito de Deus descerá. Cheiro de rosas nesse lugar. A rainha presente está. Em Pentecostes acontecerá. Estás aqui, agraciada. Posso sentir teu perfume. Estás aqui, Mãe do meu Senhor. Vem ficar perto de mim. Cheiro de rosas nesse lugar. Maria aqui está. E o Espírito de Deus descerá. Cheiro de rosas nesse lugar. A rainha presente está. Pentecostes acontecerá. Cheiro de rosas nesse lugar. Maria aqui está. E o Espírito de Deus descerá. Cheiro de rosas nesse lugar. Maria aqui está. Pentecostes acontecerá.
noite. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Essa semana foi uma semana, pode colocar, onde eu estava pensando muito sobre o quanto às vezes a gente se sente limitado diante das situações da vida, né? E um médico me perguntou essa semana assim, da onde você tira força e da onde você explica que a terceira infecção generalizada e você está controlando o nível de infecção e você está segurando teu corpo e ele não deslanche para uma sepse igual você já teve outras. E aí aquilo me fez ficar pensando, né? Eu até falei que eu não tinha dúvida que era o fato de eu não ter medo e eu não psicossomatizar diante do medo, né? Mas aí eu estava pensando se era realmente só isso, só o não ter medo. E com certeza não é. Com certeza a fé e a parte que cabe à fé do acreditar é muito grande. Eu nasci sabendo que aqui era uma passagem. E eu cresci tendo só mais provas e mais provas disso. E eu sempre soube que nós não estamos esquecidos aqui embaixo. Sempre soube também que isso daqui não existe perder. Se isso é uma grande rodoviária, onde tem gente chegando e gente saindo, e a gente atravessando a rodoviária de lá para cá, né? Aqui você chega, você atravessa para ir para o ir, né? Eu não tinha o medo do perder, que é uma das coisas que mais assusta o ser humano. E eu lembro a primeira vez que eu fui tentar falar para minha família, que era um irmão da igreja, o nome dele era Emídio. E eu fui no velório e falei, cara, ele tá andando aqui. Depois eu fui em casa, ele estava lá. E fui falar pro meu pai, porque eu fiquei muito indignada. Eu tinha 7 anos de idade. E eu fui abrir o box do banheiro. Parecia que ele estava parado lá dentro do box. Saí do banheiro, fui chamar meus pais. Onde já se viu? O que é aquilo ali? Eu ainda não conseguia compreender, né? Muita coisa que o tempo iria me ensinar. Mas talvez eu ter aprendido a lidar com a situação do que o homem chama de perder, né? Me deu forças para viver. E aí eu fico pensando até onde o nosso medo de perder e de nos perdermos também não acaba sendo para nós o nosso maior empecilho aqui na Terra. Gente, hoje o homem se resume a viver fugindo dos medos. Os estão comandando o mundo, a vida das pessoas, e ninguém está vendo. Eu fiquei um período bem grande na IPO, fazendo uns exames e graças a Deus, acho que eu falei pro meu marido, né? Meu marido tá aqui hoje, gente, amor não pode falar mal hoje. Meu presente, meu exercício do aprendizado, mas e a minha cura também, gente. Se ele não tivesse falado pra mim quinta-feira à noite, você
pare de ir nesses médicos e vá naqueles que te tratam há anos. Pegue isso daí e leve lá. E eu fui mesmo ela falou, Sharon, não é de nada, vá num otorrino. Ela falou, é a mesma tonsilas palatinas que você teve de sepse, que você quase morreu, tá dando como se fosse, você teve na pálpebra de cima, agora deu na de baixo. Tá na de baixo. E daí eu cheguei em casa, falei pra ele, falei, você vai fazer o quê? Eu falei, eu vou no médico, E já aproveita e pega aquele catatal. Gente, é deste tamanho de folha de sulfite, uma atrás da outra. O histórico do internamento meu do ano passado. Então, aproveita, leva isso, coloca na mesa do médico. Foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Fiz todos os exames ontem mesmo. Já saí com um laudo que eu não sei se é bom, se é ruim, porque eles falaram que eu tô com uma massa escura no fundo da cávula, né? Da narina, que pode ser isso que tenha dado todos os problemas. Vou fazer biópsia, vou fazer tomo, para ver se afetou a estrutura óssea, ou se não ainda. Mas como eu sou muito otimista, né, gente? Ah, só isso? Só isso agora? Ah. Né? Isso não é nada. Cadê Mor? Cadê Mor? Você olha que bichinho do mato, gente. Sentadinho lá, todo Ô, meu bonitinho. amorzinho, vem aqui. Eu não posso chamar ele de dengo, gente, mas eu chamo ele de dengo. Ele odeia, ele bronca por causa disso, moço. Aí ontem, né, meu Deus, você tá aqui perto, amorzinho. Sempre aqui, amor. Vem ti, neguinho. Viu quando a Pri fala pra vocês que é pra vocês tratar os maridos igual eu trato ele? Né, Pri? É, porque eu geralmente eu sou bem carinhosa, bem, de vez em quando, né, amor? Eu achei que eu era, gente. Vai ver que eu não sou tanto. Não, eu sou bem carinhosa, né, amor? Né, amorzinho? Tá bom, aí não vai falar uma ideia. De vez em quando eu sou, vai. Aí ontem à noite a gente tava conversando e ele falou pra mim assim, engraçado, né? Você é muito forte. Porque, cara, teu corpo luta contra você. Eu já falei pra ele que não. Ao contrário, meu corpo luta a favor de mim. A favor de mim. Ele vive, às vezes, meio indignado com o meu corpo. Porque ele diz, se ele quer te matar, não adianta. Ele quer. A gente vence isso, daí ele vem com isso. E daí a gente vence isso, e ele vem com isso. Eu já acho que ele não, ele tá vencendo todas, gente. O bicho aqui é forte. Enfim. Mas daí ele falou uma coisa, e eu falei, é verdade. Ele falou assim, ah, já pensou que nós estamos correndo, daí você descobrir que você está com uma massa, que pode ser um tumor, que já é o osso, não o osso. E você está, do início do ano aí, a ultrassonografia que você fez, que você está com um tumor no seio de novo, de BRX3. Eu falei, mas né? Nem lembrei. Nem marquei a ressonância magnética ainda. Não é fácil. E aí eu tava pensando, será que realmente, de verdade, gente, a gente não ter medo de morrer não é o que faz a gente ter força para viver? Porque se a gente for ver, gente com medo, ele tá sentindo a doença. Eu tô doente e não tô sentindo. Quando eu digo para vocês que eu não sinto, é de verdade, gente. Assim, dizer assim, medo, não tenho medo. Acho que vai dar errado? Jamais. Vai dar tudo sempre certo. E aí, entra uma coisa que é bem engraçada. Eu não sei se o amor lembra, mas, alguns anos atrás, ele foi a minha cura, gente. De verdade. Quando eu desisti, foi quando eu aprendi a ter fé em Maria. Porque os médicos tinham me dado 40 dias de vida e eu já estava quase 10 anos, mais de 10 anos lutando contra câncer. E eu não estava mais conseguindo vencer. E eu bati na mesa, falei, pedi para sair. Eu falei, chega, agora eu vou deixar. E ele brigou comigo. Ele brigou comigo e ele falou, eu vou cuidar de você até o fim. A gente não era casado ainda. E foi por isso que a gente foi morar junto. Ele foi morar junto comigo para cuidar de mim. E os médicos falaram que eu tenho 40 dias e ainda
situação miserável, porque você vai começar a decair. Eu tive metástase em tudo. E eu vou ficar na cadeira usando fralda, sem conseguir comer. Ele falou, eu troco fralda em você, eu dou comida na sua boca. E por sinal ele já fez isso. Não por causa do câncer, mas de outras situações que eu acabei precisando, né? Trocou fralda, me levou na cadeira de rodas, deu comida na minha boca, enchi o congelador de comida feita, papinha assim, pra mim poder comer. Mas a gente não era casado quando ele falou, vou fazer, eu falei que eu não queria. Ele falou, eu vou ficar parado na frente da tua casa, e quando você precisar, que dê banho, que troque fralda, eu vou estar ali. Graças a Deus, eu venci 9 tumores no seio, com a fé dele. E antes de eu ter a cura, um dia ele falou pra mim, meu Deus do céu, mas teu corpo não vai parar. Quando ele vai parar? Dá uma trégua pra gente. Eu lembro que eu falei, eu não sei se ele vai lembrar, eu falei assim, sabe? A gente não pode se revoltar daquilo que é inerente às coisas viventes da terra. Não existe Deus me castigar, não existe Deus não estar me amando, e não existe o meu corpo estar me condenando. De verdade, para pensar. Uma geada forte cai, seca as folhas das plantações, as plantações morrem. Faz parte do planeta Terra. Os animais têm doenças. Se tudo que acontece com o homem, e eu sempre digo que não vai acontecer absolutamente nada que não seja inerente ao planeta Terra. Talvez uma das coisas que a gente precise aprender, além de não ter medo de morrer, é saber o bem viver, entendendo que você não é uma vítima. Se é inerente ao planeta Terra, está suscetível a acontecer com qualquer um de nós. E aí eu falo para as pessoas, quando as pessoas dizem, meu Deus, mas eu falo, e por que não comigo? Só que os outros podem. Eu não, por quê? Eu sou só um corpo que está aqui nessa rodoviária enorme. E um chega e outro som. Por que não comigo? Por que não conosco? Entender e saber como lidar com as situações sem ter raiva e entender que se não tivesse acontecendo comigo, ia estar acontecendo com alguém do lado. E seria a mesma coisa. É só uma maneira e é uma situação recorrente que acontece na Terra. E é intrínseco da Terra. Agora, com certeza, você ter força faz total diferença, total diferença. E eu quero muito, eu desejo muito que quando vocês não estiverem diante de uma situação, e não é da doença que eu estou falando não, porque às vezes a gente não tem força para coisas tão pequenas, e não é que tem coisas maiores e nem mais difíceis. Existem facilidades e dificuldades. Eu posso ser forte para esse sentido, e para um outro que você seja forte, eu desmorono. Por exemplo, medo de barata. Não põe uma barata na frente. Por favor. Eu já briguei com a mulher um dia por causa de verdade. Foi morrer a barata. Eu digo, gente, eu grito, eu brigo, eu tenho pavor. Olha lá. Eu saio de mim de verdade. Eu fico com tanto medo de fugir da barata que eu não penso no que eu estou fazendo. Sou capaz de entrar na rua, um carro vindo. É impressionante. Cada um tem a sua dificuldade. Então, não podemos colocar numa balança isso é fácil ou isso é difícil, baseado em cima daquilo que eu acho em comparação ao outro, porque cada um vive o seu próprio mundo
E todo mundo importa. Se vocês entenderem isso. Seu mundo. Aquilo que eu acredito, que eu conheço e que eu aceito é o meu mundo. É o meu, é o teu, é o de todos nós. Cada um tem o seu mundo como uma digital. Se cada digital é diferente, cada mundo é diferente. Porém, todo mundo importa, né? E a gente entender que às vezes vai ser na fé daquele lugar que você não imagina. Porque eu conheci ele, porque eu fui pagar para ver se alguém católico tinha fé realmente. Eu não acreditava. E hoje eu sou católica, com muito orgulho também. Além de ser cristã e de ser universalista. Porque Deus é o Deus do universo. Né? Eu fui pagar para ver. E quando eu não tinha mais uma carta para pôr na mesa. Quando eu falei, deu. Eu saí, eu já estava pensando e ele sabe disso. Como que eu ia ser enterrada, como que eu ia falar para os meus filhos. Eu estava, como que eu ia fazer para preparar o meu enterro para ser menos traumático para todos. Exercício, que é a minha maior bênção também. Falou, se você não tem mais força para lutar, então agora quem vai lutar sou eu. E eu tenho uma carta que você não tem, que é a mãezinha do Carmelo. E eu vou começar a pedir para a mãezinha do Carmelo. E você não vai morrer, porque Deus não te pôs na minha vida para mim te perder agora. E eu ainda acho mais grande o que a minha sogra fez, porque ela não me conhecia. E talvez nós, como mãe, fôssemos ter uma atitude totalmente diferente dela. A gente ia dizer, filho, se afaste. Você vai ver o fim da vida de alguém que vai sofrer. Você vai ver um fim triste e trágico. Quando ele falou, mãe, eu vou ficar com ela, mas ela tá com este Lauro. Você lembra, amor, que tua mãe falou? Quer falar? Não sei o que tá falando hoje. Filho, fique com ela até o final. Fique com ela até o final. Mas a mãe também não acredita que ela vai morrer agora. Eu vou pedir oração no grupo de oração. E todos vão orar por ela e ela vai viver. E vocês vão casar. E vocês serão felizes. Importante, às vezes, quando a gente não encontra mais coragem e esperança. Eu não tinha mais. Eu tive meu primeiro tumor com 19 anos. Com os 26 anos, eu tinha tirado já primeiro, que a gente começa a tirar os órgãos, né, do corpo. Eu tirei tronco, tirei ovário com 26 anos. Eu já estava com 40. Eu não tinha mais de onde tirar. Quando eu entrava no Erasto, ele ficava dentro do carro, trabalhando, com o computador no colo, e volta e meia ele mandava mensagem para mim, falou, é muito demorado, amor, eu tô aqui fora, tá tudo bem? E o dia que o médico chegou e perguntou, senhor, não sei, tô com os exames aqui, e os 9, não sei onde foram parar. Não consigo enxergar, a gente fez exame 2 vezes naquele dia, ele falou, eu não sei o que te dizer. E eu lembrei dele falando, eu tenho uma carta na manga que você não tem. É a minha mãezinha do Carmelo. E ela vai, sim, eu vou pedir por você. E ela nunca deixou de me ouvir. E antes de sair no carro, falar com ele.
Foi a primeira vez que eu me ajoelhei na frente da imagem de Nossa Senhora que tem dentro do Erasto Guerra. E eu não tinha forças nem para orar, nem para falar, porque eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Rosas nesse lugar, a rainha presente está. Mas o mais lindo que eu aprendi é que ela sempre está. Ela falou que da semana passada que eu falei para prestar atenção. E eu estava cantando o louvor de Nossa Senhora de Roberto Carlos. Eu falei, escutem a letra, prestem atenção na letra. Que desde aquele dia ela começou a fazer isso todas as manhãs, Maria. É, né? Como tem diferença. Mudou o teu dia, né? Só faça, gente. Às vezes não é sobre a gente acreditar. Eu vou falar pra vocês que o dia que ele falou isso pra mim, eu fiquei olhando pra cara dele e eu fui a primeira a não acreditar que era certo. Ele falou isso e ele brigou comigo. Ele falou, quando já se viu, se agora desistir, pare, levante. Se não é por você, é por mim. E eu fiquei olhando, eu nunca imaginei, então às vezes, a fé do outro do lado é capaz sim de transformar a sua vida. Eu não estava com fé naquele momento, aquele dia que deu. E eu estava sem forças, eu estava dizendo que eu cansei. Porque eu estava cansada. Eu queria parar, eu queria descansar. Eu não aguentava mais ficar. Seja para ser uma palavra do lado de alguém. Seja para ser a sua própria palavra de fé e de esperança. Mesmo que você esteja cansado. Mesmo que você não esteja acreditando, porque ele fez, eu fazer exatamente isso. Diga que você aceita. Diga que você aceita que eu coloque a minha carta na mesa. E eu nem sabia o que eu estava aceitando, tá, gente? Mas eu aceitei. E isso já fazem mais de 5 anos. E eu já estou com o laudo de curada, graças a Deus. Então não percam nunca a esperança. Não percam nunca a fé. E até quando você não achar a sua fé, você diga que você aceita. Que o odor de rosas, que Mãezinha Maria esteja presente para você e em você. Nós vamos dar seguimento aos trabalhos. A gente vai deixar um louvor ali acontecendo, nós vamos entrar, vamos orar. E depois vocês serão chamados um a um. Tudo. Eu quero dizer para vocês que não interessa quantas vezes cada um de vocês aqui caiu. Porque não é isso que vai fazer diferença quando vocês chegarem diante de Deus. Assim como não é isso que faz a diferença na sua vida. Porque igual a mim e a todos nós aqui, todos nós caímos muito para aprender a andar. Mas nenhuma das nossas quedas nos prendeu no chão. Então não importa quantas quedas vocês tenham. O que importa é que vocês se levantem. Foquem em vocês estarem se levantando. Não interessa quantos cânceres eu venci, quantas sepsis eu venci, quantas doenças eu tive. Sabe o que importa? Quantas vezes eu me levantei delas de novo e voltei para o campo de batalha.
É só mais uma. Igual a tantas. Presta atenção. Não deixe que o teu levantar seja maior do que você pensa que seria a sua queda. A sua queda sempre vai ser menor. Você pode ter caído 3 vezes. Tá de pé porque levantou a 4ª. Se a gente cai e levanta, a gente não pode validar o nosso esforço para levantar diante da queda que ficou lá atrás. Foque só no teu levantar e foque só no teu manter a esperança. Mesmo que você às vezes não acredite. Parte do acreditar pode ser só a fé, mas nenhuma fé se materializa se não houver um profetizar. E muitas vezes o nosso profetizar vem cheio de insegurança. Como o meu veio, quando ele falou, mãezinha vai te curar desse câncer também. Eu não acreditava. E quando eu falei para ele, entrei no carro, a primeira coisa que ele fez foi ir na igreja do Carmo. E a gente ajoelhou. E nem a gente acreditava que a gente tinha conseguido. Tatuado no braço. Mostra, amor. Ele fez a tatuagem. Depois disso, é a prova do milagre. Aquela rosa, uma rosa de Sarum, é meu nome. Ela pode fazer até quando vocês não acreditarem. É só você ter esperança. Mantenham a esperança, mãezinha. Que ela não vai falhar com vocês também. Nós